Desbravadores, sejam todos bem-vindos. Eu vou dizer uma coisa para vocês, tá? Eu nunca gravei um vídeo, mas nós vamos ver se vai dar certo aí, ok? Tranquilo? Amigos, é o seguinte, quero agradecer aqui ao Dávila, quero agradecer aqui ao Ormeu, o pastor Ormeu, tá? Pelo convite. Eu já dei essa palestra aqui, na verdade, acho que foi várias palestras que eu já fiz aqui para os desbravadores. Não sei se algum de vocês já ouviram essa palestra. Se ouviu, vai ouvir de novo. Se não ouviu, vai ouvir pela primeira vez. Beleza? Tranquilo? Quero dizer uma coisa para vocês, antes de eu entrar no tema. Amigos, é o seguinte. O ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é muito amplo. Você entendeu? Então, assim, eu peguei aqui para vocês aquelas questões mais relevantes. Então, a gente vai estudar aqui um conceito sobre criança e adolescente, os direitos, os deveres, tá? Vamos estudar um pouquinho sobre os crimes também, que eu acho interessantíssimo vocês saberem, tá? Então, assim, a gente vai abordar os temas mais relevantes, mas, obviamente, que não vai contemplar todo o Estatuto da Criança e do Adolescente, beleza? Tranquilo? Então, vamos lá, vamos iniciar aqui com os slides, ok? Eu trouxe uma citação de Ellen White que diz assim: os mais poderosos intelectos da Terra não podem compreender a Deus. Os homens podem estar sempre a pesquisar, sempre a aprender, e ainda há para além o infinito. Eu acho interessante iniciarmos com esse texto aqui de Ellen White, ok? Agora nós vamos entrar, primeiramente, no ECA, né? O ECA, na verdade, a lei é 8.069 de 90, tá? Foi na época do Collor de Mello e tal. Na verdade, por que eu estou dizendo isso para vocês? Que foi na década de 90. Porque a Constituição de 1988, ela já traz essa previsão de proteção da criança, ok? Então, ela diz, tem que ter lei complementar para poder disciplinar essa matéria de uma maneira mais ampla, porque a Constituição, ela traz alguns direitos, mas a matéria mais ampla, ela vem aqui no Estatuto da Criança e do Adolescente, ok? Tá? Então, o ECA, na verdade, está em consonância com a Constituição Federal, beleza? Vamos aqui, então, partir da Constituição Federal. No artigo 227, ela diz o seguinte: é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar a criança e o adolescente com absoluta prioridade. Isso aqui está na Constituição. Vamos lá. Direito à vida, à saúde e à alimentação. Ok? Segundo, a educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e integridade física, né? E o ECA diz aqui no artigo 17 que o direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, ideias e crenças, dos espaços e objetos pessoais. Deixa eu fazer uma breve introdução aqui para vocês. Amigos, o que a legislação ela contempla? Eu vou explicar para vocês aqui. Por exemplo, nós temos normas gerais, tá? Normas gerais, e nós temos normas especiais, certo? Normas gerais e normas especiais. O que acontece? Quando tem um segmento da sociedade que ela é vulnerável, o que o legislador faz? Ele fala assim, essas normas gerais já não podem contemplar as condutas para proteger esse segmento da sociedade, que é mais vulnerável. Então, o que eles fazem? Eles criam normas especiais. Vou dar um exemplo aqui para vocês, alguns exemplos, e vocês vão entender, porque eu tenho certeza que vocês já sabem aí, beleza? Primeiro, o consumidor, ele é ou não é a parte mais vulnerável da relação jurídica? Sim, ele é a parte mais vulnerável. Então, o que eles fizeram? Falaram, já que ele é a parte mais vulnerável, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer o Código de Defesa do Consumidor. Aí fizeram o Código de Defesa do Consumidor. Eu vou dizer uma coisa para vocês, estou falando aqui na prática, certo? É a coisa mais fácil do mundo você ajuizar uma ação contra uma empresa na relação de consumo. Os artigos lá são extremamente protecionistas para o consumidor, você entendeu? Então, eles criaram o Código de Defesa do Consumidor, tá? Aí, veja, olha que interessante.
Eles também verificaram essa questão ambiental, que é muito importante. Então, veja, quando eles verificaram que nós precisamos dessa proteção máxima na questão ambiental, eles criaram o quê? O Código Ambiental. Temos outra parte que a gente pode tirar exemplo. Tem outras, tá? Vou só tirar 3 exemplos aqui, para a gente não tomar tempo aqui da nossa palestra. Temos também a questão dos idosos, que também é a parte vulnerável. Então, o que o legislador fez? Eu vou pegar e vamos proteger de uma maneira mais acentuada esse segmento da sociedade. Então, eles fizeram o quê? Eles pegaram e fizeram o Estatuto do Idoso. Tranquilo? Então, aí quando eles observaram também a relação com relação às crianças e adolescentes, que são a parte mais vulnerável, certo? Que são a parte mais vulnerável. Então, o que a legislação entende? Que o adolescente até 16 anos, ele é absolutamente incapaz, entendeu? Então, ele tem que ser representado, até em juízo ele tem que ser representado. A partir de 16 até os 18 anos incompleto, ele tem que ser assistido por algum maior de idade, responsável por ele. Então, eu quero que vocês entendam isso. O ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, é uma norma extremamente protecionista. Eu quero dizer uma coisa para vocês, é um alerta. Vocês tratam com crianças e adolescentes, entendeu? Com crianças e adolescentes. Muito cuidado com o trato com essas crianças e adolescentes, entendeu? Porque o ECA, ele protege a integridade física, emocional, ideias, as crenças. Inclusive, eu queria ressaltar a imagem, certo? Tem que tomar cuidado com a imagem. Você não pode simplesmente... vai ter um tópico aqui mais específico, mas você não pode simplesmente divulgar a imagem de uma criança, um adolescente, sem autorização, entendeu? Ainda que a imagem ela não seja assim, uma imagem para denegrir a imagem deles, ainda que seja uma imagem bonita, tranquila, só no fato de você divulgar essa imagem sem autorização já enseja dano moral. Então você tem que tomar muito cuidado com relação a isso também, tá? Então vamos partir aqui para o próximo. A convivência familiar comunitária, além de colocá-la a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Ou seja, se ela estiver em situação de risco, o Estado também dá esse apoio, tem que dar esse apoio. Tem que tirar essa criança da situação de risco e colocar em casas de apoio, ok? Vamos passar, porque tem mais coisas aqui. Vamos lá, o artigo 1º. Esta lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. Considera-se criança, para todos os efeitos dessa lei, a pessoa até 12 anos de idade incompletos e adolescente entre 12 anos e 18 anos de idade. Então, veja, quero que vocês entendam, tá? Veja, criança, que a gente diz que é completamente, absolutamente inimputável, certo? Inimputável, do 0 ano até os 12 anos incompletos. A partir dos 12, aí ela já é adolescente, certo? Aí ela já começa a responder, tá? Não, depois nós vamos ver aqui, não pelo crime, mas por atos infracionais. Então nós vamos ver aqui mais adiante. Mas, de acordo com a lei, até 12 anos incompleto, criança, só para a gente ter essa definição, e dos 12 aos 18 incompleto, adolescente. Então, isso aqui é uma definição que a própria lei traz aqui com relação à criança e adolescente, tá? Muito bem. Nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente esse estatuto às pessoas entre 18 e 21 anos de idade. Aí você vai perguntar, por quê? Se é até 18 incompleto. Eu vou explicar para vocês. Às vezes a pessoa pratica um ato infracional, um adolescente, e ele está para completar 18. Aí vem a juíza fala, eu quero 3 anos de internação dele. Aí ele tem que ficar dos 18 aos 21. Então, aplica nesse processo o Estatuto da Criança e do Adolescente, tá bom? Por isso que tem esse parágrafo único, tá? Então, vamos lá. A criança e adolescente, aí, é o que está na Constituição, tá? Eles replicaram aqui. Gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei, assegurando-se por lei ou por outros meios todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social.
Aí eu falo uma coisa aqui para vocês, desbravadores. Essa não é a função da igreja, né? Desenvolvimento, os desbravadores. Desenvolvimento físico deles, mental, moral, espiritual e social. Então, vocês estão cumprindo, quando vocês estão trabalhando com os desbravadores, com todas as atividades que vocês têm, enfim, você está desenvolvendo esse aspecto aqui que diz o artigo 3º do ECA. Então, vocês estão desempenhando e estão cumprindo a lei. Beleza? Tranquilo? Vamos passar aqui mais adiante. Com relação ao direito de imagem, eu falei para vocês, né, que teria um tópico específico. Aqui está dizendo que é um entendimento jurisprudencial. O que é um entendimento jurisprudencial? É um entendimento dos tribunais superiores, nesse caso específico, tá? Então, aqui ele está dizendo o seguinte, para não ler tudo, ele está dizendo o seguinte, o direito à imagem qualifica-se como direito de personalidade extrapatrimonial, de caráter personalíssimo, por proteger o interesse que tem a pessoa de opor-se à divulgação dessa imagem, em circunstâncias concernentes à sua vida privada. Então, assim, muito cuidado com relação à divulgação da imagem de crianças e adolescentes sem autorização. Beleza? Tranquilo? Então, isso aqui é um entendimento. Já corroborando com aquilo que estava no ECA que eu li anteriormente para vocês, inclusive na Constituição. Beleza? Vamos passar aqui. Conselho tutelar. Isso aqui é importante, tá? Gente, quero só deixar claro para vocês que isso aqui é só um resumo, tá? É um resumo, porque o Conselho Tutelar tem, né, várias prerrogativas aqui, que está no Estatuto e tal, mas eu trouxe a mais importante para vocês. As prerrogativas do Conselho Tutelar estão previstas no Estatuto, no ECA, tá? O Conselho Tutelar não é um órgão, é um órgão autônomo, tá? Não jurisdicional, encarregado de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. Aí quais são as medidas protetivas que eles podem executar? Primeiro, inclusão de criança e adolescente em programas de proteção especial. Segundo, encaminhamento à família extensa ou família substituta. Terceiro, encaminhamento aos serviços públicos essenciais. Quarto, acolhimento institucional ou em família acolhedora. Certo? Então, quero dizer para vocês o seguinte, o Conselho Tutelar, ele desempenha um papel extremamente importante no cumprimento dos artigos do ECA, ou seja, dos direitos fundamentais da criança e do adolescente. Tá? Então, quero que vocês fixem na mente isso daí. Qual o apoio que eu tenho? Conselho Tutelar. Olha, veja bem, só para vocês entenderem. Olha como que a criança ela é protegida. Tá? Tem o Conselho Tutelar, o Conselho Tutelar tem o Ministério Público específico da criança e do adolescente. Nós temos uma vara da infância e da juventude e temos a Defensoria Pública ainda. Em alguns casos, quando a pessoa vai para um advogado particular, então o advogado particular, quando entra com uma ação contra alguém, pedindo direitos da criança, qual é o apoio que ele tem? Vou colocar, primeiro, do advogado privado dele. Segundo, Ministério Público, que vai lá dar o parecer favorável, sempre favorável à criança. Terceiro, o juiz especialista, ou seja, uma vara especial da criança e do adolescente. Então, assim, a vara da infância e da juventude. Então, assim, nós temos que tomar muito cuidado com relação a isso, em violar qualquer direito dessas crianças, por causa disso, ok? Então, assim, elas têm a proteção extrema do nosso ordenamento jurídico, tá? Do dever. É dever da família e da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, profissionalização, cultura, dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária. E aqui, olha, interessante. A criança e o adolescente têm primazia em receber proteção e socorro em qualquer circunstância, precedência no atendimento de serviços públicos ou relevância pública, preferência na formulação e na execução de políticas sociais públicas e destinação privilegiada, tá? De recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude. Nenhuma criança, artigo 5º,
Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, olha, isso aqui é importante, negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punindo na forma da lei qualquer atentado por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais. Então, nós temos que tomar muito cuidado. Aqui eu passo para vocês que não sei se vocês estão aí em um treinamento de líderes, se vocês vão ser líderes, os líderes que estão me assistindo, nós temos que tomar muito cuidado com as nossas atividades dos desbravadores que a gente tem, para a gente tomar cuidado com esse artigo 5º. Tá? A gente tem que livrar eles de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade, opressão. Tá? Eu estou dizendo isso porque às vezes ocorrem algumas brincadeiras e tal, a gente tem que ver que se isso atentar contra a dignidade da pessoa humana, isso pode ser visto como um fator negativo, né, contra a criança e o adolescente, ok? Um detalhe. Isso aqui é importante, tá? Isso aqui também se refere à família. Eu tenho um filho, eu posso qualquer coisa com o filho? Gente, não existe isso. Não existe isso. O filho é meu, eu faço o que eu quero. Não existe isso. Não tem isso no ordenamento jurídico. A criança ela tem que estar protegida. Um detalhe. Se receberem alguma denúncia, por exemplo, o Ministério Público, o Conselho Tutelar, de que há um tratamento degradante para uma criança e tal, essa criança pode ser tirada dessa família, colocado num abrigo e, se for o caso, tirado à guarda desse pai ou dessa mãe. Tá? Então não existe, eu tenho direito sobre... Não tem, porque a Constituição e o ECA resguardam os direitos da criança. E nós não podemos tudo que a gente pensa que pode, porque é pai, você entendeu? Porque é parente. Então nós temos que tomar cuidado com isso, ok? Isso aqui é importante. Veja bem. Na interpretação dessa lei, levar-se-ão em conta os fins sociais a que ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos e a condição peculiar da criança e do adolescente, como pessoas em desenvolvimento. Quero que vocês imaginem uma coisa, veja bem. Nem tudo está na lei, certo? Nem tudo está na lei. Então, assim, e ainda que estiver na lei, toda a interpretação que o juiz... Vou dar um exemplo para vocês. Tem uma disputa de guarda. Ou tem uma ação que a pessoa foi tirada da guarda momentaneamente e ela quer essa guarda novamente. O que o juiz vai analisar? A circunstância do caso. Não existe na lei, objetivamente, você vai perder a guarda por causa disso, aquilo. Tem. Mas não é toda a conduta humana que é elencada na lei. Então, o que o Ministério Público, junto com o juiz, eles vão analisar? Aquilo que for de melhor interesse da criança. Tá? Então, isso é bom ficar bem fixo aí na mente de vocês. O que for do melhor interesse da criança, ele vai interpretar e vai dar uma decisão. Não é, importante, não é o melhor interesse de quem postula. É o melhor interesse da criança. Não é do pai, da mãe, do tio. Tá? Então, aquilo que for melhor para a criança vai ser interpretado como uma forma de decisão, do juiz decidir a favor da criança. Ok? É muito importante esse artigo 6º aqui. Tá? Vamos para isso aqui que eu falei para vocês. A gente não pode tudo que pensa. Eu sou pai, certo? Eu sou pai. Mas a gente não pode tudo que a gente pensa que pode, certo? Então tem a lei da palmatória, por exemplo, o artigo 13 aqui lá do ECA diz assim: os casos de suspeita ou confirmação de castigo físico, de tratamento cruel, degradante e de maus tratos contra criança ou adolescente serão obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar da respectiva localidade, sem prejuízo de outras providências. Então você não pode imprimir castigo físico naquilo. Acabou esse negócio. Eu vou chegar aqui e vou corrigir o meu filho. Vai lá e pega uma vara, você entendeu? Taca a vara. Não pode. Entendeu? Então, assim, tudo é na conversa, certo? A educação é na conversa, nada de castigo físico. E outra coisa, você também não pode maltratar a criança através de palavras. É importante isso, tá? Porque isso aí também pode gerar um dano psicológico. Exemplo, artigo 18A. A criança e adolescente tem o direito de ser educado com cuidado sem uso de castigo físico ou tratamento cruel ou degradante.
certo? Como formas de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto pelos pais, pelos integrantes da família, ampliada pelos responsáveis, pelos agentes públicos, executores de medidas socioeducativas ou por qualquer pessoa encarregada de cuidar deles, tratá-los, educá-los ou protegê-los. Então, veja, não podemos tudo que a gente pensa que pode. Não pode haver castigo físico contra a criança, nem tratamento cruel ou degradante, como forma de correção, disciplina. Entendido? Tranquilo? Aí ele vem aqui, ó. Considera-se, para fins dessa lei, castigo físico, ação de natureza disciplinar ou punitiva aplicada com o uso da força física sobre criança ou adolescente que resulte em sofrimento físico ou lesão, tratamento cruel, degradante, conduta ou forma cruel de tratamento em relação à criança ou adolescente, que humilhe ou ameace gravemente ou ridicularize. Isso não pode acontecer com relação à criança e o adolescente. Eu já tive, eu trabalhava no direito de família, entendeu? E eu já atendi vários pais querendo a reversão da guarda, e eles mostravam as fotos, assim, é triste, tá? Triste, não é fácil não. A foto, assim, as marcas da surra que a criança levou, enfim. É por isso que eu deixei essa área do direito, não advogo mais, porque eu assimilava muito, enfim. Mas é complicado, tá? O direito à convivência familiar e comunitária. Toda criança ou adolescente tem direito a ser criado e educado no seio de sua família, excepcionalmente em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária, em ambiente livre de presença de pessoas dependentes de substância entorpecente, química, né, entorpecente. A falta... isso aqui é importante, gente. Importante. Preste bem atenção. Às vezes a pessoa chega e diz o seguinte: já chegaram isso no meu escritório. Isso aqui já chegou no meu escritório. As pessoas chegaram e falam assim, doutor, eu tenho mais condições de criar meu filho do que a mãe deles. Eu quero a reversão da guarda. Porque ela não tem condições, ela trabalha, ganha um salário mínimo e tal, e tudo mais e tal. Aí eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu falei para ele, amigo, deixa eu te falar uma coisa. Ela maltrata a criança? Não maltrata. De nenhuma forma, castigo físico, mental, alguma coisa? Não. Então, não tem como eu tirar da mãe. Olha, eu estou falando para vocês isso aqui, tá? Por quê? Porque tem um artigo, o artigo 23, que ela diz assim, a falta ou carência de recursos materiais não constitui motivo suficiente para a perda ou suspensão do poder familiar. Entendeu? Então, assim, eu falei para ele, infelizmente, eu não vou nem entrar, tá bom? Até porque, convenhamos, eu vou tirar da mãe que trata bem a criança só porque ela ganha um salário mínimo? Você entendeu? Eu não sei como é que é a conduta do pai, como é que vai ser a conduta do pai, entendeu? Então, assim, se está tratando bem, e ele fala que está tratando bem, né? Então, a falta de carência ou recursos materiais não é motivo para a reversão de guarda. Tranquilo? Tá? Vamos passar aqui. Do trabalho do menor. Isso aqui é importante, tá? O artigo 5º, o inciso 33, a proibição do trabalho noturno para menor, tá? A proibição do trabalho noturno, perigoso, insalubre, a menores de 18 anos. Então, veja bem, só para a gente fixar. Primeiro, proibido o trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos. Ponto. E de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos. Então, a criança pode trabalhar com 13? Não, não pode. Em qualquer circunstância não pode. A partir de 14 ela pode, mas não pode em ambientes insalubres, perigosos e nem noturno. Tranquilo? E como menor aprendiz. Então tem todo um programa e tal, que não vou chegar aqui, vou explicar para vocês que é bem amplo. Beleza? Tranquilo? Aí ele traz aqui o artigo 67, já do ECA, ao adolescente empregado, aprendiz em regime familiar, de trabalho, aluno de escola técnica, assistido em entidade governamental ou não governamental, é vedado o trabalho. Aí nós já colocamos noturno, tá? Isso aqui nós já vimos, perigoso, insalubre. O inciso 4º, ele diz o seguinte, não pode também ser realizado em horários e locais que não permitam a frequência à escola. Então é importante isso daqui, tá? Então tem que ter, o horário tem que ser compatível com a frequência da escola. Tranquilo? Vamos passar aqui. Prática de ato infantil.
Isso aqui é um pouco complicado, assim, não é complicado, é um pouco polêmico. Eu sempre pergunto assim, não tem como eu perguntar para vocês aqui, vocês não sei se vocês vão responder aí, mas enfim, eu sempre pergunto, menor, ele pratica crime? O que vocês acham? Pensa bem. Menor, ele pratica crime, sim ou não? Aí tem gente, quando eu sempre pergunto, uns levantam a mão, outros não e tal, enfim. Menor de 18 anos, ele não pratica crime. Tá? Aí você vai falar, mas fulano, eu já vi fulano matar ciclano, né? A gente vê no noticiário e tal. Só que a legislação, ela entende o seguinte, ela entende que ele não pratica crime, ele pratica ato infracional análogo ao crime, certo? Então isso é importante. Até porque ele também não é preso, ele é apreendido. Né? Então tem toda uma legislação, como eu falei para vocês no início, uma legislação que protege a criança e o adolescente, entendeu? Porque o que o direito entende? O direito entende o seguinte, que ele, na época que ele praticou o crime, o ato infracional, ele não tinha discernimento mental, vamos supor assim, completo, mas isso aí aí você discute, isso é uma polêmica sobre a maioridade penal, para diminuir para 16, enfim, mas ele entende que ele não tem a capacidade mental completa para discernir os seus próprios atos, somente a partir dos 18, entendeu? Então, por isso que a legislação do ECA, ele protege nesse sentido, entendeu? Mas tem punição ou não tem? Tem, mas não é aquela punição de quando a pessoa pratica um ato acima de 18 anos, com 18 anos completo, né? Que tem toda aquela legislação já para todo mundo, entendeu? Aqui, ela enfrenta algumas penalidades, mas, né, a internação e tal, recolhimento, alguma coisa nesse sentido. Mas vamos ver aqui, tá? Então, considera-se ato infracional a conduta descrita como crime ou contravenção penal, ou seja, ele pratica uma conduta que para o maior é considerado crime, para ele é ato infracional, tá? E contravenção penal. Artigo 104. São penalmente inimputáveis os menores de 18 anos, sujeitos às medidas previstas nessa lei. Parágrafo único. Para todos os efeitos dessa lei, deve ser considerado a idade do adolescente no ato da data do fato. Eu vou explicar isso aqui para vocês. Vocês vão entender. Vamos supor que o cara vai completar 18 anos em 10 de dezembro. E ele pratica um crime, mas na verdade não é crime, é um ato infracional, e mata alguém. Você acha que ele vai ser... Aí o processo ocorre quando ele é maior de idade. Eu digo para vocês, ele vai ser processado como o maior de idade ou como um adolescente. Aqui ele diz, para os efeitos dessa lei deve ser considerada a idade do adolescente na data do fato, não do processo. Então, é importante isso aqui. Não da data do fato, não da data do processo, da data do fato. Se foi antes, se aplica o ECA, mesmo ele tendo completado 18 anos. É por isso que lá no início, não sei se eu expliquei para vocês, que o ECA, em casos excepcionais, ele também se aplica até aquele que completar 21 anos. É aquilo que eu falei para vocês, tá beleza? Então você vê que as coisas se harmonizam. Ato infracional praticado por criança corresponderão às medidas previstas no artigo 101. Eu não trouxe aqui, mas eu trouxe algumas coisas, tá? Não trouxe tudo. Verificada a prática de ato infracional, quais são as medidas contra a criança e adolescente? Primeiro, a advertência pode ser, isso aqui, quero que vocês entendam, é proporcional à conduta do jovem infrator. Não quer dizer que tem que ser nessa sequência, tá? É de acordo com a gravidade da conduta, beleza? Então pode ser advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida, que é um dos mais comuns, inserção em regime de semi-liberdade, internação em estabelecimento educacional, porque, quando fala internação aqui, para o adulto seria a prisão, tá? Mas eles não falam prisão, mas é um tipo de prisão, tá bom? Só para vocês entenderem, tá? Porque ele vai ficar internado, lá tem grade, tem tudo, enfim, tá beleza? Tranquilo. Isso aqui é importante. Posso namorar menor de idade? O que vocês acham? Pensa bem. Posso namorar menor de idade? Sim ou não?
No direito a gente fala, depende. Tudo depende. Depende da circunstância. Mas veja, primeiro, só para vocês, vamos ver o que a legislação diz. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos. Pena de reclusão, de 8 a 15 anos. O que ele está dizendo aqui? O que é conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso? Conjunção carnal seria a prática vamos colocar aqui, do ato sexual, beleza? É o ato sexual mesmo, tá? Então veja bem, isso é conjunção carnal. O que é ato libidinoso? Porque às vezes a gente fala, o estupro é só conjunção carnal, né? Só conjunção carnal. Mas não é só isso. Contra menor de 14 anos, não precisa ter, é um dos requisitos, mas não precisa ter a conjunção carnal. Qualquer ato libidinoso. Eu quero só deixar claro aqui para vocês, desbravadores, eu não vou trazer aqui porque é meio pesado e tal, você entendeu? Mas assim, se a pessoa chegar para uma criança, né, menor de 14 anos, e beijar ela, só para você ter uma base, beijar ela já constitui um estupro, que é um ato libidinoso, certo? Se a pessoa vou dar um exemplo aqui, beleza? Só para vocês entenderem. Já teve casos de pessoas que passaram a mão nos órgãos genitais de criança. É estupro ou não é? Não, é tentativa. Não é. É ato libidinoso. Você entendeu? Se passar a mão em partes íntimas de criança. É ato libidinoso. É estupro. Quero que vocês entendam isso. Quero que vocês entendam isso para vocês fazerem diferença. Depois de estupro de vulnerável, estupro propriamente dito, que seria o estupro de maior de idade, de importunação sexual e de outro lá que eu vou mostrar para vocês, que é assédio sexual, beleza? E aí a gente encerra aqui, tá? Então, veja bem, tomar cuidado, tá? Então, eu tenho 21 anos, eu posso namorar uma de 13? Segundo aqui, não. Segundo a legislação, não, porque você não vai beijar a menina, porque isso aí já é e outra coisa, só para vocês entenderem aqui como a coisa é grave. Vamos deixar isso claro. Qual é o entendimento dos tribunais e da própria lei? Mesmo que haja consentimento, vamos dar um exemplo, que a pessoa esteja com 13 anos, na sua, né, enfim, já teve prática sexual com muita gente e tal, aí vem uma pessoa maior de idade e tem relação sexual com ela, com consentimento dela, com consentimento dos pais, vou além ainda, consentimento dos pais, e teve um caso específico desse, que tem o consentimento do pai, estava até morando em casa e tudo mais, enfim, foi denunciado pelo Ministério Público e foi condenado. Então, assim, mesmo tendo consentimento. Por quê? Vou explicar. Porque é um direito indisponível. O que é um direito disponível? A própria pessoa não pode dispor desse direito. Entendeu? Não, a própria pessoa não pode dispor desse direito. Então, assim, não tem. A legislação é muito pesada com relação a isso. E ela está corretíssima. Tá beleza? Vamos passar aqui. Isso aqui é interessante. Isso aqui está no ECA. Isso aqui já é pedofilia. Tá? O outro ali estava no Código Penal e aqui no ECA. Aliciar, assediar, instigar ou constranger por qualquer meio de comunicação criança com o fim de com ela praticar ato libidinoso. O que é isso? Não sei se você já ouviu falar da pessoa que pega o telefone de uma menininha, né? Pega no WhatsApp, aí começa a conversar com ela, tal, instigar, tal, entendeu? Por qualquer meio de comunicação. Estou colocando no WhatsApp porque é mais, né? Toma cuidado, tá? Porque isso é crime. Mas eu não pratiquei nada, só conversei com ela, só queria fazer com ela, mas não fiz. Mas é crime. É crime de pedofilia. Então, é claro que tem que ter a intenção de com ela praticar ato libidinoso. Certo? Ato libidinoso. Mas não vou entrar em detalhes, senão a gente não sai daqui hoje. O 241 também diz que, para efeito de crimes previstos nessa lei, a expressão cena de sexo explícito ou pornográfica compreende qualquer situações que envolvam criança ou adolescente em atividades sexuais explícitas, reais ou simuladas,
ou exibição de órgãos genitais de uma criança ou adolescente para fins primordialmente sexuais. Tomar muito cuidado. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Tem muito mais crimes aqui, mas não adianta porque não dá tempo, entendeu? Estupro. Agora é o estupro mesmo, aquele é estupro de vulnerável. E o estupro de maior de idade, vamos colocar, pessoas maior de idade. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça e ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir com ela que se pratique outro ato libidinoso. Pena de reclusão de 6 a 10 anos. Não sei se repararam, lá na criança a pena é maior. Aqui já, para você ver, o aspecto protecionista da lei está correto. Tá? Aqui é o seguinte, qual a diferença? Lá porque mediante violência ou grave ameaça e tudo mais, aqui tem que ter especificamente a violência ou grave ameaça. Lá não precisa, mesmo consentimento dela já constitui estupro. Aqui tem que ter a violência ou grave ameaça. Estou falando na questão dos adultos, beleza? Para ter conjunção carnal ou praticar ou permitir que com ele se pratique qualquer outro ato libidinoso. Tá? Então, isso é importante. Isso aqui já é o estupro, para a gente fazer a diferença de estupro de vulnerável, estupro maior de idade, e agora nós vamos para o próximo. Importunação sexual. Só para vocês diferenciarem. O que é importunação sexual? É praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a terceiro. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Reclusão de 1 a 5 anos se o ato não constitui o crime mais grave. Aqui já não está falando conjunção carnal. Por que teve isso aqui? Vou explicar para vocês. Não sei se você lembra aquelas notícias dos ônibus e tal, que as pessoas ficavam esfregando órgãos genitais em mulheres e tudo mais. Pois é. Aí eles tiveram que criar um tipo penal. Foi em 2018. Agora, me diga uma coisa. Aqui é para maior de idade. E se eu praticar essa mesma conduta aqui, um ato libidinoso, contra uma criança, constitui o quê? Importunação sexual ou estupro? Aí já é estupro. Você entendeu? Por isso que eu trouxe essa daqui para a gente fazer diferenciação, tá? Ok? E o assédio sexual seria constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo sua agência de sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício do emprego, cargo ou função. Então, isso aqui é o seguinte. Eu já tive pessoas, inclusive processo de pessoas que chegaram, ó, tem um assédio sexual e tal, você entendeu? Então, a gente já tive casos desses aqui no escritório. Então, assim, o cara é superior hierárquico, ela trabalha, e aí ele vem e oferece vantagem para ela, para favorecimento sexual. Ou seja, fica, né, ali conversando, um agazinho e tal, insistindo. Isso é assédio sexual. Ah, Dilson, mas é só no ambiente de trabalho? Não, não é só no ambiente de trabalho. Aqui está falando ascendente. Então, assim, pode ser um professor. Ah, outro detalhe, ó, vou colocar aqui, beleza? Professor, pode ser uma pessoa, vou dar um exemplo, tá, para vocês, líderes, inclusive líderes de desbravadores, tá? Então, assim, todo aquele que tem uma ascensão, assim, certo? Superior hierárquico, de ascendência, inerente ao exercício de sua função, ele também pratica. Detalhe, se isso aqui for maior de idade, se for menor de idade, pode configurar pedofilia. Beleza? Então, só para vocês fazerem essa distinção. Tranquilo, pessoal? Eu acho que eu vou pro final. Deixa eu ver aqui, que eu acho que já deve ter acabado. Tá, acabou. Então, assim, eu espero que vocês tenham gostado da palestra, certo? Eu sei que vocês têm dúvidas, só que não dá para responder, porque eu não sei, porque vocês vão falar aí, eu não vou ouvir, isso aqui é gravado, entendeu? Mas que Deus abençoe vocês, tá bom? Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa, tá? Se vocês tiverem dúvidas, eu tenho o meu número, eu vou disponibilizar o meu número para o W tem um número, e aí vocês podem entrar diretamente em contato comigo e a gente tira todas as dúvidas de vocês, pode ficar tranquilo, tá bom? E aí eu encerro com um texto de Ellen White, que ela diz assim: se esperais encontrar a Deus em paz, alimentai seu rebanho, agora com alimento espiritual, pois cada criança tem a possibilidade de alcançar a vida eterna.
Crianças e jovens são o peculiar tesouro de Deus. Desejo a vocês tudo de bom. Espero que vocês tenham aprendido bastante. Que Deus abençoe a todos vocês e ao ministério de vocês. Esse é o meu desejo para cada um de vocês. Amém.